Olá, boa tarde a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta quarta-feira, dia especial da memória de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, que por meio de sua vida e intercessão nos fará compreender o evangelho desse dia. Também estamos hoje no 13º dia da Quaresma de São Miguel, onde unimos todas as nossas intenções em favor da nossa santificação, de nossas famílias, pela Santa Igreja, pelos enfermos, pelas almas mais desesperadas. Em especial, consagramos aqui a família do Rodrigo, da Pamela, da Águida Maria e do Dudu, e também pedimos pela plena recuperação de Mariano. Se você tiver uma intenção que queira colocar também neste momento, fique à vontade, será super bem-vindo. No dia de hoje, o Senhor continua a nos ensinar sobre o que é importante, sobre aonde deveria estar a nossa real intenção quando rezamos, quando pregamos, quando manifestamos ao mundo a fé que Deus nos deu e aonde realmente ela não é necessária. Aonde nós buscamos ainda benefício da fama, da boa ilustração para com os homens, e isso nos faz perder o sentido, o propósito primeiro que a fé nos deu, que é o interesse de relacionar-nos com o Pai, com o Senhor, de fazer-nos santos em comunhão com Ele. Santa Mônica, é a santa de hoje, com certeza viveu essa plena comunhão, purificando-se não apenas a si mesma por meio da oração constante, contínua, desafiadora, mas encorajada, como também pelos frutos de sua vocação, pela conversão de seu esposo, pela conversão e santificação de seu filho, Santo Agostinho, que é para toda a igreja, para todo mundo, uma grande torre do saber e da fé. Então, rezemos pedindo ao Espírito Santo que também nos oriente em nosso coração para que a gente volte a ter o nosso centro, o nosso sentido e propósito de vida direcionados plenamente pela fé. Que esse seja o grande mote que direciona a vida humana, a fé. E assim possamos ter uma vida, sim, cheia de luta, cheia de conquistas, cheia de labor, de alegrias, mas uma vida que não deixa em ponto algum de ser sensata. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dai-nos a graça de compreender o Teu Evangelho no dia de hoje, por intercessão de Santa Mônica, esta que incansavelmente rezou por aquilo que lhe era caro. Dai-nos um coração também corajoso, para rezarmos por aquilo que nos importa mais. E o que nos importa mais é vos agradar, vos amar, vos servir. E também conduzir as almas, os homens todos, ao conhecimento dessa mesma fé que nos resgatou de todo o mal. Te pedimos isso por intercessão dela e da Virgem Maria, que São Miguel Arcanjo, combatendo neste combate, nos livre de todos os males. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, o Evangelho de hoje está narrado em Mateus 23, versículos de 27 a 32, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de mortos, e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Bom, meus irmãos, nessa leitura aqui você vai perceber que é uma continuidade meio que direta à mesma temática dada pelo nosso Senhor ontem, Sobre a aparência, parecer alguma coisa por fora,
ter palavras que não condizem com ações, ter diante dos homens uma fama que não condiz com o que se passa no real, no nosso interior, né? Então, para isso, para essas coisas, né? Jesus usa uma palavra dura, que é a hipocrisia, né? Então, o Senhor usa aqui diversas imagens para explicar o que seria essa hipocrisia, né? Então, ele fala na palavra de ontem, são como guias cegos, né? O que é um guia cego? Você até consegue imaginar isso, uma pessoa tentando conduzir outras por um caminho, por uma vereda, por uma conduta ética, moral, seja lá qual for, até religiosa, mas aquela conduta não o curou, ele é cego, né? Então ele não consegue ver o caminho que ele está indicando para os outros. Não sabe se esse caminho é realmente verdadeiro, justo, porque não sabe se esse caminho já o purificou dos seus pecados, da má conduta, da má ética, da falta de moral, ou ainda de uma prática religiosa que não é boa, né? Então, se aquela verdade não o transformou, ele é cego e está guiando pessoas para o mesmo erro. Também fala sobre, hoje, sepulcros caiados, né? Por fora parecem belos, né? Porque tinha-se o costume de colocar aquele cal, né? Aquele produto que deixava parecido com uma tinta, que deixava com que o sepulcro ficasse branco, né? Como sinal mesmo de alvura, de pureza, de límpida, né? Mas, e também para selar bem as sepulturas, deixá-las bem fechadas, bem clausuradas, porque o odor, se fossem rasas, seria insuportável, né? Mas dentro de cada sepultura a gente sabe o que se processa, né? Então o corpo humano vai degenerar, apodrecer, soltar vários líquidos pútridos, fétidos, né? Então Jesus cita, narra muito bem: por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Então esta imagem é clara ao nosso entendimento, e ele compara isso com o interior daqueles que vivem uma fé para ser pregada, para ser elogiada, para ser aplaudida, mas não vivida. Então ele, assim também vós pareceis justos diante dos outros, mas por dentro está cheio de hipocrisias e injustiças. Isso é pesado porque assim a gente sabe que o Senhor conhece-nos por inteiro, conhece como está o nosso coração. Aí ele dá um grande dos ais, né? Assim como Jesus, nesse capítulo de Mateus, recomenda e fala: bem-aventurado se fizeres isso, se fores assim, se desejares assim em teu coração, este evangelho também tem as recomendações, contra-recomendações. Ai de vós, se procederem assim. Ontem, por exemplo, ele falava sobre pagar o dízimo certinho da hortelã, do algodão, né? Que eram preceitos que reuniam o povo de Deus para um cumprimento legal, mas muitos, né, fazendo isso, esqueciam da justiça, da misericórdia, esqueciam-se de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar ao próximo como a si mesmo, de honrar pai e mãe, de ensinar aquilo que já se vive, né? Então hoje Jesus continua fazendo essa mesma pregação. Isso toca muito o coração da gente, né? O meu particularmente, quando eu penso assim, nas minhas orações, na minha vida de sacramento, que está o centro da minha vida espiritual, eu acabo aprendendo muita coisa, acabo amando, entrando em contato com o nosso Senhor, mas é necessário que tudo isso que busca em mim, essa retificação, também sirva para amar o meu próximo, para também ser sal desta terra, ser luz neste mundo, né? Não com vaidade, com orgulho, com soberba, porque isso não podemos ter, já que somos nós
o alvo de toda essa palavra que nos purifica, mas no sentido de que existe uma força na palavra dada a nós que serviria para combater injustiças, maldades, coisas horríveis praticadas neste mundo. Existem inocentes que precisam da nossa defesa. E a gente precisa se indignar com os nossos pecados, com as nossas transgressões, com os nossos erros, e da mesma medida também nos indignarmos com as injustiças que acontecem neste mundo. Então, como pode eu filtrar, não é mesmo? O mosquito, filtrar uma coisinha simples que eu preciso corrigir na minha vida, mas não me indignar com a injustiça que acontece contra o próximo. E também não ter fome e sede dessa justiça. E também não ser eu mesmo o promotor de grande paz, defender os inocentes ou me posicionar como aquele que, de alguma maneira, é generoso com o Evangelho para pregá-lo, para anunciá-lo, para servi-lo, né? É necessário ter esse tipo de postura em nossa vida, né? Então, senão eu estarei vivendo uma hipocrisia, senão eu não experimentei o sabor do Evangelho na minha vida, senão eu não permiti que Ele me curasse para que eu ficasse tão feliz com o que Ele fez em mim a ponto de querer para o meu próximo, né? Então, sim, aquele que ama, ama a Deus de verdade e ama o próximo como a si mesmo, Ele quer que todos vivamos na alegria de servir a Deus, né? Então, esta foi a alegria do coração de Santa Mônica, né? Esta santa que nasceu no ano de 331, né? Na África. Ela nasceu numa cidade chamada, se não me engano, de Tagaste, né? Ela depois viveu na Argélia também, mas era de uma família muito rica, muito abastada em bens, mas muito devota, muito católica, né? E ela casou-se com um homem que não era exemplo de virtude. O nome dele era Patrício, e ele era grosseiro, beberrão, cheio de grandes vícios, né? Um homem imoderado, imprudente e também adúltero, né? Então, Santa Mônica teve uma grande provação no matrimônio, mas ela esperava e rezava pela conversão de seu esposo, e se via como aquela que estava ali também para fazer isso na obra deste homem, né? Levá-lo ao conhecimento da verdadeira fé. Tão grande era a fé que tinha em seu coração. Ela teve com ele 3 filhos, né? Um deles, que é o que deu mais trabalho, é Santo Agostinho. E Santo Agostinho foi aquele que deu mais trabalho para encaminhar para Deus, né? Para que ele fosse um coração convertido. Mas também, por mais que os outros 2 filhos também já seguissem a vida católica, Santo Agostinho adiou até mesmo o batismo, né? Porque naquela época, como a frequência dos sacramentos era pequena, Santa Mônica até esperava que ele se convertesse de vez para realmente batizar e assim, né, ter os seus grandes pecados abonados. Santa Mônica rezou por Santo Agostinho durante mais de 26 anos, né? Até a sua conversão. Mas em suas orações, tenho certeza que ela alimentou a igreja de grandes santos e de uma grande profusão de graças, porque era um coração que realmente temia e amava a Deus. Tanto que seu esposo também foi convertido, né? Já próximo do final de sua vida, ele, antes de sua morte, assumiu a fé, né? Meses antes da sua morte. Mas ela ficou viúva cedo, né? Se não me engano, acho que aos 39 anos ela já era viúva e assumiu o cuidado da família, né? Com os outros 2 filhos ela não teve tanto trabalho, mas com Santo Agostinho bastante. Mas esse trabalho foi muito recompensado, porque ele tornou-se, né, um grande doutor da igreja, um grande santo da igreja, o autor que uniu, né, toda a fé também com um conceito filosófico que nos permite ter ainda um maior entendimento sobre a Eucaristia, sobre os sacramentos, esses que foram sustento da vida de Santa Mônica durante todo esse período, né? E depois dessa conversão de Santo Agostinho, por meio também de Santo Ambrósio, por meio também das pregações, por meio dessa oração incessante
e da ação direta de Deus, né, nessa conversão, eles passaram a ter uma grande amizade, né, de confidentes que amavam juntos muito a mesma coisa, na mesma intensidade, né? E a tamanha alegria de Santa Mônica ao perceber que seu filho já não via mais prazeres neste mundo, já não olhava mais para esse mundo com os olhares de antes, né? Apaixonado, lascivo, preguiçoso, ela pôde perceber, né, que de fato aqueles que colocam a confiança no Senhor são plenamente saciados nesta vida, né? E resta para esses corações tão generosos apenas esperar o céu. É tanto que no diálogo que eu vi aqui no site da Canção Nova, extraído de Confissões, né, o livro, a obra-prima de Santo Agostinho, no capítulo 19, eles têm um diálogo onde Santa Mônica acaba revelando ao seu filho que tudo está realizado, né? Que todas as coisas que se esperavam já se cumpriram. Principalmente saber que os seus familiares, seus filhos, já se destacavam deste mundo, né? Já abraçavam a fé com grande esperança. Já não viviam de hipocrisias, né? Nem de busca pela fama, nem pelo poder, nem pelos prazeres deste mundo. Então a vida dela já buscava muito mais o céu do que coisas nessa terra, porque nessa terra tudo estava realizado. O diálogo é assim, ó. Santo Agostinho narrando, né? Aconteceu encontrar-nos a sós, eu e ela, apoiados em uma janela que dava para o jardim interior da casa onde morávamos. Era em Ostia, é um lugar na Itália. E sobre a foz do Tibre, que era o rio, onde, longe da multidão, depois do cansaço da longa viagem, recobramos forças para a travessia do mar. Ali, sozinhos, conversávamos com grande doçura, esquecendo o passado, ocupados apenas com o futuro. Indagávamos juntos na presença da verdade, que és tu, Senhor. Qual seria a vida eterna dos santos? Percorremos uma a uma todas as coisas corporais, até o próprio céu, e subimos mais em espírito, meditando, celebrando e admirando as tuas obras, e chegando até o íntimo das nossas almas. E fomos além delas, para alcançar a região da abundância inesgotável, onde a vida é a própria sabedoria. E enquanto assim falávamos dessa sabedoria e por ela suspirávamos, chegamos a tocá-la com o supremo ímpeto de nosso coração, ou seja, entraram em êxtase espiritual, mãe e filho. E assim, Santa Mônica pôde dizer: no que me diz respeito, esta vida já não tem mais nenhum atrativo para mim. O que estou fazendo aqui ainda? Não sei. As minhas expectativas aqui na terra já se esgotaram. Somente uma coisa me fazia permanecer aqui embaixo: ver antes de morrer que você se tornou cristão católico. Meu Deus me satisfez completamente, porque vejo que você até despreza a felicidade terrena para servir somente a Ele. O que eu estou fazendo aqui? Esta é a última frase, né, de Santa Mônica. Alguns dias depois, Mônica adoece e morre aos 56 anos. Vejam, meus irmãos, o que não é verdadeiro, né? O que é hipócrita, o que é falso, simulacro de fé, de amor, de esperança, passa, sem deixar nesse mundo nenhuma marca e sem conquistar na eternidade nenhum galardão. Mas aqueles que confiam como Santa Mônica no Senhor de toda a eternidade, no Senhor de toda a graça, nunca são esquecidos, né? Nunca passam. Tem um êxtase espiritual tão grande que faz a vida nessa terra ter valido a pena e faz com que o único sentido para que essa vida se eternize seja o céu. Assim acontece aos que são santos, aos salvos, né? Como aqui nós meditamos nas palavras de Agostinho e de Santa Mônica. Então vamos rezar a Quaresma de São Miguel para que o Senhor nos ajude a limpar o nosso coração dos desenganos deste mundo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito, adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe do exército do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos. Senhor, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. São José, rogai por nós. Fiquem com Deus. Um grande abraço.